Olá, estamos aqui para mais um dia, trazer as boas novas, trazer para você uma palavra de Deus, uma bênção de Deus, o poder de Deus sobre a sua vida. Eu creio que hoje o Senhor ele vai realmente transformar, não é? Modificar, ele vai encher a sua vida, encher a sua casa do poder de Deus, das bênçãos de Deus, através da palavra do Senhor. Afinal de contas, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. A fé vem por ouvir. Ouvindo a palavra de Deus, você enche seu coração de fé, você busca realmente a força do Senhor e você consegue realmente alcançar muito mais da presença do Senhor. Eu creio que Deus esta noite vai encher o seu coração de fé. Acredite, creia, confia na palavra de Deus, confia no poder de Deus e vamos aqui já pegando as nossas Bíblias aí. E eu quero lembrar você que o Senhor Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Se tu podes crer, tudo é possível aquele que crê. Então, nós que cremos na palavra do Senhor, nós podemos então muitas coisas. Não é? Vai depender da nossa decisão, da nossa postura para com Deus, vai depender do nosso coração para com o Senhor. Se nós cremos na palavra do Senhor, nós podemos tudo. O Senhor é quem diz, não eu. Eu não falo de mim mesmo, mas falo da palavra de Deus. Falo do Senhor para você. Falo das boas novas. Falo da palavra de Deus para que ela possa entrar na sua vida e fazer grandes milagres e fazer a operação do Senhor hoje. Creia, porque aí sim as coisas podem acontecer. Eu quero que você já vai pegando a sua Bíblia, vai abrindo a sua Bíblia aí no livro de Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 45. Nós vamos já em alguns instantes, vamos fazer uma breve oração, nós vamos estar clamando a Deus, buscando do poder de Deus, buscando a presença do Deus vivo, e nós vamos sim orar, clamar por nós e também pelo Brasil. Estamos precisando, não é? Aqueles que nos pedem oração através aí do Messenger, através de outros canais que nós temos, o e-mail, as pessoas vão pedindo oração, estão todos apresentados aqui em oração, tá certo? Aqueles que estão aí hospitalizados, aqueles que estão aí com algum problema de saúde, né? Mesmo que não seja relacionado a essa pandemia, nós oramos por todos, indistintamente. Se você precisa de alguma coisa, se você precisa de oração, é só você se comunicar conosco, manda uma mensagem que estaremos incluindo você nas orações. O Ministério Mover de Deus é posto em oração continuamente para abençoar a sua vida, tá certo? Mas não se esqueça, a palavra da cruz. Jesus morreu na cruz do Calvário por você e por mim. Eu, por mim mesmo, não posso fazer nada. Eu não posso mover nada como pessoa. Mas porque nós cremos no poder de Deus, aí sim, nós buscamos a Deus, clamamos e o Senhor é quem faz a grande obra, tá certo? É o Senhor quem opera tanto o querer como efetuar. É o Senhor quem opera na sua vida. Então creia, busca de Deus, procura verdadeiramente, porque o Senhor ele pode te honrar nesta noite, tá bom? Eu quero que você então com a sua Bíblia aberta, Marcos capítulo 6, nós vamos lá do verso 45. Hoje nós vamos falar sobre quando Jesus andou sobre o mar, não é? Esse fato aconteceu junto dos seus discípulos ali. Mas antes nós vamos orar, nós vamos apresentar, estou só dando um tempinho para as pessoas entrarem na live, poder acompanhar a gente agora, para receber a palavra de Deus, tá certo? Eu quero que você se concentre agora, esquece tudo, desliga a televisão, desliga tudo agora, para você ficar concentrado na palavra de Deus e poder receber do Senhor, tá certo? Então vamos orar neste momento, vamos apresentar este tempo de oração ao Senhor, porque Ele vai honrar em nome de Jesus Cristo. Por gentileza, curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós nos apresentamos a Ti, ó Deus. Nós cremos no Teu poder, nós cremos na Tua presença, Deus. Nós acreditamos no Senhor, ó Pai. Então, Senhor, nós buscamos a Tua presença,
Oh, Pai, submetemos o nosso coração ao Senhor, nos humilhamos perante o Senhor e oramos, Pai. Buscamos a face do Senhor, ó Pai. Queremos estar tão mais perto de Ti, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai. Senhor, nós nos arrependemos, ó Deus. Pai, se preciso assim, Pai, buscamos o Seu perdão, ó Deus. Pai, nos reconciliamos com o Senhor em todo tempo, Pai. Senhor, nós pedimos ao Senhor, ajuda-nos, ó Pai, a mudar, Senhor Deus, o nosso caminho, a converter, Senhor Deus, o nosso coração todo santo dia, Deus, porque todos os dias, Senhor Deus, cometemos alguma falha, meu Deus, erramos em alguma coisa, não somos perfeitos, ó Deus. Reconhecemos, ó Deus, as nossas fraquezas, por isso estamos, Senhor Deus, submissos ao Senhor, porque precisamos do Senhor em todo tempo, precisamos da Tua ajuda, Pai. Precisamos da Tua direção. Espírito Santo do Senhor, vem sobre nós, Pai, e neste momento tenha liberdade, Deus, sobre esta palavra, Senhor, que nós possamos compreender, entender, que nós possamos receber do Senhor, ó Pai. Ó Senhor Deus, e que a nossa fé venha neste momento, segundo diz a Tua palavra. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Deus, enche-nos, ó Deus, da Tua graça. Que a Tua glória venha nos cobrir, ó Deus. Tanto, Senhor Deus, todos aqueles, ó Pai, que nos assistem e que participam, Senhor Deus, desta oração, Pai, desta palavra que vamos ouvir. Meu Deus, enche-nos, ó Deus, da Tua graça, Pai. Estamos, Senhor Deus, debaixo da Tua graça, submissos à Tua palavra, Deus. Pai, enche-nos do Teu poder. Opera, Senhor. Estamos, ó Deus, prontos a receber do Senhor. Eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? E graças a Deus. Amém. Então, estamos prontos agora para receber aqui esta palavra. Eu creio que o Senhor, Ele tem algo para você nesta noite. Eu creio que o Senhor, Ele tem algo preparado para você. Deus, quando Ele nos chama, Ele nos capacita. Não importa, muitas vezes nós chegamos a Deus e dizemos, puxa, mas eu não estou bem. Não importa como você está, o Senhor Jesus nos ensinou que nós devemos vir a Deus como nós estamos. E ali Deus faz a transformação. Porque Ele vai te dar a palavra, as boas novas, você vai compreender, receber a fé e você vai ter força para tomar a decisão de mudança. Mudança de vida. Você deve tomar uma decisão de mudança de vida. Tá certo? Então vamos à palavra de Deus. Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos 6, 45. Vamos lá? Eu quero que você escute a leitura e vamos comentando agora. Olha lá, diz assim. E logo obrigou os seus discípulos a subirem no barco e passar adiante, para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Então veja, aqui ele tinha acabado de fazer, na verdade aqui, o milagre da multiplicação dos pães e peixes. E ele estava ainda ali com a multidão. E ele fez o quê? Mandou que os discípulos fossem para outra margem. Entra no barco e vão para outra margem. E ele continuou ali despedindo a multidão, né? Terminando ali, muitas pessoas, né? Nós lembramos ali que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, etc. E eram muitas pessoas. E os discípulos, eles ainda não tinham entendido bem o que estava acontecendo ali. Eles viram a multiplicação dos pães e peixes, mas para eles era tudo muito novo. Eles estavam começando a ver as obras de Deus, o poder de Deus, e é muito novo. Quando uma pessoa conhece Cristo, ela começa a ver os feitos do Senhor e ela começa a ficar impressionada, mas às vezes ela não entende bem, às vezes não acredita muito no que está vendo, vê certos milagres, mas ainda acha que não é, que pode não ser. Isso acontecia lá com os discípulos.
como acontecia comigo, com você, ou ainda acontece com você. Às vezes você acha que não é tanto assim, que pode não acontecer, que tem certas coisas que Deus não vai fazer. Nós nos tornamos incrédulos, muitas vezes. A realidade é que nós temos que crer no poder de Deus. Nós temos que confiar no poder de Deus. Nós temos que confiar na palavra de Deus. Abrir o nosso coração para a palavra de Deus. E não deixar que nada venha colocar dúvida no nosso coração. Nós precisamos crer, certo? Mas vamos seguir o texto aqui ainda. 46. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava sozinho. Estava o barco no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Olha que interessante. Quando veio a tarde, eles estavam remando o barquinho lá e o vento era contrário. Veja que esta palavra faz uma referência à nossa vida. Quantas vezes nós estamos remando muito, estamos nos esforçando demais e parece que o vento é contrário, parece que você não sai do lugar. Parece que você não consegue sair do lugar. Parece que é um esforço sobrenatural para você caminhar um pouquinho só, para você se mexer um pouquinho só. Isso pode ocorrer no seu trabalho. Você se esforça demasiadamente e o resultado é muito pouco. Muito pouco. Nós precisamos clamar a Deus, orar. Mas a palavra diz que nós temos que também, segundo Crônicas 7,14, nós temos que nos humilhar perante Deus. E nós temos que nos converter do mau caminho. Se há um mau caminho em nós, nós temos que nos converter. E ali então Deus começa a ouvir a sua oração. E Ele sara a tua terra. É assim que diz lá. Nós temos que observar que Jesus, Ele ficou para trás despedindo a multidão. Os discípulos no barco remando, mas já estavam cansados. Eles estavam esgotados. Eles estavam ali, já não estavam fatigados já, cansados. E o barco não ia. E Jesus então veio andando sobre o mar. Veja que interessante. Mas como isso, Pastor Carlos, como isso pode acontecer? É o poder de Deus. É o sobrenatural de Deus. Nós temos que olhar para o que Deus quer. Será que você não está fatigado no seu barquinho do dia a dia? E Jesus de repente vem andando sobre o mar e te mostra que você pode estar acima desses problemas? E você tem estado cansado. Você tem estado... É uma fadiga muito grande. E pouco você consegue produzir. O resultado é muito pequeno para todo o seu esforço. O seu esforço é enorme e o resultado é tão pequeno. E Jesus de repente vem ao seu lado, andando sobre as águas, e você diz, eu estou aqui me matando de remar. E Jesus vem sobre as águas. E você diz, misericórdia, e agora? É hora de crer. É hora de acreditar. Mas vamos ver o que os discípulos viram ali, naquele momento. O que foi que aconteceu com esses discípulos? Não se esqueça, eles eram discípulos, eles estavam andando com Jesus, eles viam os milagres que Jesus fazia, as curas, multiplicação dos pães e peixes. Mas vamos ver o que aconteceu aqui, ó. 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Eles se apavoraram. Como nós, às vezes nos apavoramos com as situações que vêm. Nós começamos a ficar atordoados.
Talvez você está há poucos dias em casa, talvez nem um mês em casa. E eu estava refletindo pela manhã hoje e pensando, quantas vezes eu já ouvi muitas pessoas dizerem o seguinte: pastor, eu estou precisando de logo 30 dias de férias que eu vou ficar em casa, não vou fazer absolutamente nada. Agora você tem a chance, você já está desesperado para sair de casa. Você não está aguentando mais. Você está desesperado. Você está agoniado para sair de casa. Muitos estão tocando numa boa, mas muitos não estão. Estão preocupados. Estão atordoados, perdendo a esperança. Olha só, os discípulos acabaram de ver a multiplicação de pães e peixes. E não vamos esquecer que na multiplicação, Jesus levantou o pão e o peixe, partiu, deu os discípulos e os discípulos alimentaram as multidões. E agora eles viram Jesus andar sobre o mar e eles gritaram no barco desesperados, eles acharam que era um fantasma. Acredite você, homens adultos, né? Pescadores, acreditando em fantasma, não é verdade? Mas não é difícil hoje de você acreditar que um fantasma vem na sua direção, né? Mas hoje você diz, não é um fantasma. Vem o fantasma da miséria, vem o fantasma da enfermidade, vem o fantasma da fome, vem o fantasma do desespero, da agonia, da depressão. Aí você diz, eu estou ficando depressivo, não estou aguentando. O fantasma na sua vida, você tem que parar de se desesperar, de gritar, de dar grandes gritos como os discípulos aqui. Eles ficaram pensando, o que será que é isso? Ao invés de lembrar em Jesus, que Jesus fez milagres e maravilhas. Jesus curou pessoas. Jesus, ele multiplicou pães e peixes, alimentou quantas mil pessoas ali. E ele fez uma obra extraordinária. Uma obra extraordinária. E nós esquecemos então de quem é o nosso Deus. E quando vem um pequeno problema na nossa direção, nós começamos a ficar com dificuldades, nós começamos a ficar com muitas dificuldades e nos desesperar. O que é um problema perto do nosso Deus? Não é nada. Mas lembra, Jesus ensinou lá, se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. Agora, se você não puder crer, vai ficar difícil realmente. Mas é o momento de você crer e confiar na palavra de Deus. Crer e confiar na palavra do Senhor. Alimentar o seu coração da presença de Deus, alimentar o seu coração da palavra de Deus. Lembra que Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Jesus fez toda a obra por você. É o momento de você apegar a palavra de Deus, se apegar ao Senhor Deus e alimentar o seu coração em Cristo. Encher o seu coração de fé. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra. Você recebe fé agora. Este é o momento que você enche o seu coração de fé. Está debaixo da graça do Senhor. Alimentando o seu coração na palavra de Deus. Os discípulos acharam que era um fantasma. Mas Deus acabou de usar ali Jesus, na pessoa de Jesus, multiplicou pães e peixes e sobrou 12 cestos no final, que sobraram do alimento, dos pedaços de pães. E eles não conseguiram entender, eles estavam meio sem entender. E eu te pergunto, talvez você esteja da mesma forma, você está sem entender o que é que Deus está fazendo, por que é que Deus está vindo para você desta forma, está te chamando desta forma. Talvez você não está conseguindo entender o propósito de Deus. Você tem que clamar, você tem que falar com Deus, você tem que buscar a presença de Deus. Intensifica as orações, busca ao Senhor, porque Ele vai responder a sua oração.
E ele não é um fantasma que vem sobre as águas, não. É o Deus que multiplica pães e peixes. É o Deus que cura, que liberta, que transforma. Mas antes de mais nada, não esqueçamos que ele é o Deus que salva. Ele é o Deus que salva. O Senhor Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador para todo aquele que crê. Então, quando nós conseguimos crer na palavra de Deus, nós vencemos batalhas. Nós podemos estar como Jesus. Não há dificuldade para Jesus, mas para a gente tem dificuldade, porque nós não conseguimos crer. Nós achamos que é um fantasma. Nós tememos. Nós ficamos com medo. Nós ficamos atordoados. Perdemos a esperança. Damos lugar para coisas que não deveríamos, como depressão, angústia, tudo que não presta. Você começa a ficar com um nervosismo tão grande. Acalma o seu coração, creia na palavra de Deus e fica firme no Senhor. Fica firme em Deus. Mas vamos continuar aqui na palavra. No 50, Jesus disse o seguinte, olha, porque todos o viram e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus vem em direção a eles, se desesperaram, gritaram, é um fantasma e tal. E Jesus disse para eles, olha, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, se anima. Às vezes você olha a situação de hoje, da sua vida, e você diz, não vai ter jeito, tá horrível. Não, se anima, não é um fantasma, se anima, é Jesus que vem te salvar. Não temais, ele diz não temais. Confia na palavra de Deus. O mesmo Deus de sempre. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre, diz a palavra. Ele não te abandona jamais. Confia. O tempo difícil vem, o tempo do deserto vem, mas a terra prometida está lá na frente. Confia na palavra de Deus. Acredite, creia no poder de Deus. E ele disse, olha, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Tende bom ânimo, anima o teu coração, porque Deus vem em sua direção. Continuando o texto ainda diz, 51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava endurecido. Tá vendo? Eles viram o milagre dos pães, multiplicação dos pães, alimentaram ali 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e eles não tinham nem entendido. É quase inacreditável. Os discípulos não tinham entendido como havia acontecido a multiplicação. O milagre da multiplicação dos peixes é incompreensível aos olhos naturais. É incompreensível se nós estivermos olhando aos nossos olhos naturais. E é comum uma questão, quando nós começamos a pensar como Deus vai fazer as coisas. A primeira pergunta que vem na tua cabeça, no teu coração é, mas como Deus vai fazer isso? Não sei, é Deus que vai fazer, não sou eu. Se fosse eu pensaria como. Mas é Deus que vai fazer, então deixa com ele, a operação de milagres é de Deus. Não há que se preocupar como Deus fará. Há que se preocupar como eu vou receber isso de Deus. Eu preciso estar à disposição de Deus, ligado com Deus. Eu preciso estar bem atento ao que Deus está falando, conhecendo a palavra de Deus e sabendo quem é o meu Deus, quem é o meu Salvador. É a Ele que eu preciso estar ligado. É nele que eu preciso estar ligado. A operação é de Deus. O milagre é de Deus, não é nosso. Então nós temos que ter essa atenção. Seguindo o texto ainda diz, 53, e quando já estava do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré e ali atracaram. E saindo eles do barco,
logo o reconheceram. Percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que ele estava, e os que se achavam enfermos chegavam. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla das suas vestes. E todos os que lhe tocavam saravam. Olha, mas isso não é o caso de começar a agir dessa forma nesse mundo. Não, muito ao contrário. Nós temos que crer em Deus. Se o Senhor Jesus ele visita a tua vida, você vai receber o milagre. Creia assim. Eu não posso te prometer nada, eu não posso fazer nada por você. Eu falo da palavra. Eu lhe mostro o que a palavra de Deus está dizendo aqui. E é verdade. Esta palavra é verdade. Se tu podes crer, tudo é possível àquele que crê. E quando você então se apegar à palavra de Deus e parar de olhar naturalmente para todas as coisas, você então pode experimentar o melhor de Deus. Se nós conseguirmos dar ouvidos à palavra de Deus, a palavra diz: comereis o bem desta terra, o melhor desta terra. Então é necessário que você tire do seu coração esse endurecimento. Às vezes o teu coração é duro, não consegue crer, não consegue realmente se achegar a Deus, não consegue se humilhar perante Deus, não consegue acreditar no poder de Deus, não consegue realmente crer. Fica procurando explicações naturais, fica procurando explicações físicas para acontecimentos que são de Deus. O Senhor, Ele opera. O Senhor, Ele faz. O Senhor, Ele opera milagres livremente. Nosso coração tem que ser uma terra fértil para isso. Uma terra boa para a operação de Deus. O Senhor Deus, Ele quer o seu coração. Ele quer a sua vida. Ele quer realmente um derramamento do seu coração. Quando você conseguir entregar o seu coração a Deus e deixar e dar liberdade para o Senhor agir, então você vai ver o que Deus pode fazer. Amém? Jesus andou por sobre o mar. A visão que os discípulos tiveram dele era de um fantasma. Qual a visão que você tem quando Jesus se aproxima da sua vida com milagres e maravilhas? Você vê o poder de Deus ou você vê um fantasma? Você espera pelo poder de Deus ou você espera pelo pior? A fé é a certeza daquilo que nós esperamos da parte de Deus. É a certeza. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então nós temos que olhar firmemente. Quando olhamos para Deus, esperar pelo melhor. E não olhar para Deus e esperar o fantasma, esperar o mal, esperar qualquer coisa ruim. Eu, muitos anos no meio do povo de Deus, eu escuto bastante. Quanto mais eu oro, mais fantasma me aparece. Não. Quanto mais você ora, mais o poder de Deus opera. Espere pelo melhor. Espera pelo melhor de Deus. Não espera pelo pior. Jesus veio sobre as águas. Ao invés dos discípulos lembrarem, ele multiplicou pães e peixes. Ele curou pessoas. Agora ele vem sobre as águas para nos salvar. Nós, muitas vezes como discípulos, enxergamos o quê? É um fantasma. E eu lhe pergunto, uma pessoa de Deus consegue confundir Jesus com um fantasma, com o mal? Quando Deus vem em sua direção, quando Deus vem te chamando, você diz: não é possível, isso aqui está errado. Como está errado se é Deus que está chamando? Você tem que conseguir identificar. Você tem que conhecer o seu Deus. A Bíblia diz: o meu povo sofre porque lhe falta conhecimento. Se você não conhece Deus, você vai enxergar o fantasma, você vai enxergar o mal, você vai enxergar o problema. Pois se você conhece Deus, mesmo que seja Jesus andando sobre as águas, você enxerga o socorro de Deus.
Mesmo que seja o maior problema que vem em direção à sua vida, você vai enxergar a salvação de Deus e não o problema. Os seus olhares estão além, estão em Cristo Jesus. Não tire os seus olhos de Cristo. Não tire os seus olhos do poder de Deus. Não tire os seus olhos da palavra de Deus. O Senhor é quem opera, o Senhor é quem resgata a tua vida, é o Senhor quem opera milagres na sua vida. Tá certo? Esse é o momento que eu gostaria que você pudesse orar. Talvez você tenha passado por momentos difíceis esses dias. Mas, não esqueça, se preciso, Jesus, ele vem sobre as águas para te socorrer, para te salvar, para te ajudar. Ele vem em sua direção para te socorrer. Então esteja atento, porque a operação de milagres de Deus é presente. Amém? Essa era a palavra que eu tinha para você. Eu gostaria de orar com você. Gostaria que você pudesse agora se apresentar a Deus e apresentar a sua vida como ela está. Talvez esteja difícil. Talvez as épocas não tenham sido favoráveis a você. Talvez as águas estão contrárias, o vento está contrário. Lembra dos discípulos no barquinho? Remando bastante, cansado, mas não sai do lugar. Talvez seja você, no seu dia a dia. Rema, 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 não sai do lugar. Não sai do lugar, não produz nada, não acontece nada, não prospera, não cresce, não acontece nada. Precisa do socorro de Jesus agora. Precisa do poder de Deus. Remar sem sair do lugar, não tá bom. Mas quando Jesus vier, não acha que é um fantasma, não. Creia, é o mesmo Deus que multiplicou pães e peixes. É o mesmo Deus que curou, que libertou, que transformou. Tá certo? Vamos orar? Curva a sua cabeça, fecha seus olhos e vamos falar com Deus. Meu Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, que esta palavra, Senhor, venha de encontro à vida desta pessoa, movendo, Pai. Pai, fazendo com que a decisão desta pessoa de mudança de vida seja eficaz, seja firme. Pai, que esta pessoa faça uma opção de servir ao Senhor, não de se assustar com o Senhor, como os discípulos, mas que seja, Senhor Deus, de receber o Senhor Jesus e reconhecer em Ti a salvação, o poder de Deus. Pai, que seja hoje, Deus, um marco na vida desta pessoa, um marco de mudança, Deus, na vida desta pessoa. Pai, que a glória do Senhor venha e se estabeleça sobre esta vida. Pai, porque como os discípulos estavam ali no barco, remando, remando, fatigados já, e o vento era contrário, o mar estava contrário. Meu Deus, as dificuldades estavam presentes, ó Deus. Quantos de nós, Pai, estamos assim? Dificuldades presentes. O mal vem contra a vida desta pessoa e ela está cansada, Pai. Socorre, Senhor. Santo Espírito de Deus. Socorre, Senhor, esta vida. Pai, e traz o alívio. Traz, ó Deus, o descanso no Senhor. A Tua presença no barco desta pessoa, na vida desta pessoa. Meu Deus, no dia a dia desta pessoa, vai fazer com que esta pessoa descanse no Senhor. Meu Deus, oh Pai, olha por esta vida. Esta pessoa que já pensou em desistir, ó Pai. Esta pessoa, Deus, que já pensou em desistir de tudo. Meu Deus, não permita, Senhor, entra no coração desta pessoa, Pai, e derrama ali, Senhor, a Tua graça, o Teu amor e a Tua salvação, Pai. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Oh, Senhor, vem sobre nossas vidas, Pai. Senhor Deus, não aceitamos, ó Deus, esse vento contrário, mar contrário, os problemas. Mesmo com os problemas, o Senhor é por nós.
E diz a tua palavra, Senhor, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Pai, nós aceitamos esta palavra, reconhecemos o Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, clamamos pelo teu poder, Pai, e buscamos a tua presença. Pai, não aceitamos, ó Pai, ser derrotados pelo mar contrário, pelo vento contrário, pelos problemas, pela diversidade de problemas que vem. Meu Deus, livra o Brasil, Senhor Deus. Livra, Senhor, os brasileiros, ó Pai. Senhor, derrama a tua graça sobre o Brasil, ó Pai. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai. Eu te peço, Senhor Deus, porque creio na tua palavra, Senhor Deus, e repreendemos, ó Deus, todo mal que vem contra as nossas vidas. Não aceitamos, lutamos, ó Pai, e lutamos com Jesus, para a glória do teu santo nome. Amém. Jesus, entregamos a ti o nosso coração, Pai. Ó Pai, o declaramos como nosso único e suficiente Salvador, para a glória do teu santo nome. Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Olha, eu creio no poder de Deus, eu creio que você recebeu esta palavra e animou você, te trouxe fé, você creu. Agora coloque em prática. Amanhã vamos trabalhar, amanhã vamos buscar de Deus. Muitos estão parados, né? Mas eu creio no poder de Deus que haverá uma mudança. Eu creio que logo estaremos, para a glória de Deus, voltando à normalidade. Até na igreja, que hoje as igrejas estão impedidas em muitos locais, né? Praticamente no Brasil todo, mas a igreja de Cristo não para, ela está aqui. E ela mais do que nunca, alcança os seus, tá bom? Olha, eu fico por aqui, eu creio que esta palavra te ajudou e continue firme no Senhor. Se você precisar da nossa oração, você pode mandar por message, você pode mandar o pedido de oração, que estaremos incluindo nosso grupo de oração, a igreja. Nós estaremos colocando todas as orações aqui diante de Deus, tá bom? 22 horas até 23 horas no dia de hoje. Eu na minha casa, você na sua casa, 1 hora de oração. Todos os dias, 1 hora de oração, tá bom? Eu fico por aqui, que Deus continue derramando e abençoando, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Fiquem com Deus e até amanhã, às 19h30, em nome de Jesus.